E aí galera, Lucas Dias na área, e hoje eu vou falar sobre um dos 3 grandes clãs de Jujutsu Kaisen, o clã Zenin, e que é um dos clãs principais que apareceram agora no mangá, e também é conhecido por ser um dos clãs com a maior variedade de técnicas inatas, e isso daí é explicado por causa da sua história. Se você não sabe muito bem, o clã Zenin, quando aparece alguém muito forte lá que não tem clã nenhum, eles chamam pro seu clã: "Aê carinha, você é forte, vem pra cá". E essa história de recrutamento deles transformou o clã Zenin num clã com uma grande diversidade de técnicas inatas, e a gente pôde ver nesse último arco. Portanto, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar todas as técnicas inatas de todos os membros que apareceram no clã Zenin. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho um pequeno pedido para você, que é se inscrever no meu canal, pô. Isso daí é uma coisa simples, e eu sei que você vê meus vídeos, então é só você clicar no botão de se inscrever, porque assim você não vai perder mais nenhum vídeo de anime que eu mandar, beleza? Se inscreve aí, pô, faz bem pra mim, faz bem pra você, beleza? Se inscreve. E a primeira técnica que eu trago aqui é a técnica de criação da Mai. Ela é uma usuária um pouco abaixo da média, mas ainda assim tem uma técnica um pouco diferente. Ela tem a capacidade de criar objetos físicos utilizando sua energia amaldiçoada. E isso daí consome uma enorme quantidade de energia amaldiçoada, tanto é que ela só consegue fazer uma bala por dia. Isso daí explica o porquê que ela utiliza uma arma que só tem espaço lá para 6 balas. Então ela consegue enganar ali o seu adversário criando uma outra bala e assim pegando ele desprevenido. É uma técnica bem fraquinha e a gente já viu as limitações dela. Ela não pode criar nada complexo e nem muito grande. Tanto é que nos últimos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen ela acabou criando uma espada para sua irmã, a Maki, e isso daí consumiu a vida dela. Ela não podia criar assim uma arma tão grande, ainda mais estando tão machucada daquela forma. Então a criação daquela arma foi o fim de sua vida. Prosseguindo, nós temos a técnica de projeção do Naobito. Essa é uma das técnicas mais criativas que eu já vi, e uma técnica bem legal e também muito poderosa. Ele tem a capacidade de dividir 1 segundo em 24 frames. E cada frame tem um movimento específico, onde o próprio Naobito tem que seguir aquele movimento. Caso ele não siga, ele acaba sendo congelado por 1 segundo. Então é uma técnica que traz aí alto risco e que tem que ser treinada ao extremo para ser aprimorada. Mas ainda assim o resultado desse grande treinamento é muito bom e deixa o usuário muito poderoso. Tanto é que o Naobito é conhecido como o xamã mais rápido de todos, com exceção do Gojo, é claro, que é o B10 de todo o anime. E a gente pôde ver todo o potencial dessa técnica com seu filho, o Naoya, na sua luta contra a Maki. Ele utilizou a sua técnica nele mesmo por vários segundos consecutivos, e com esses movimentos ali pré-determinados repetidamente, ele conseguiu atingir uma velocidade absurda, e que deu até mesmo um certo trabalhinho para a Maki, que virou um monstro. Ele poderia até mesmo ter a oportunidade de derrotar a Maki caso tivesse uma arma muito poderosa em suas mãos. Afinal, ele conseguiu congelar a Maki ali algumas vezes. Então, se ele tivesse uma espada que fosse capaz ali de cortar a Maki naquele momento, talvez o Naoya teria ganho aquela batalha. E não para por aí, a técnica de projeção também dá a oportunidade ao usuário de fazer a mesma coisa com o seu oponente. Quando ele toca com a palma da sua mão no seu oponente, o seu adversário tem que seguir as mesmas regras que ele, ou seja, seguir movimentos pré-determinados divididos lá em 24 a cada segundo, algo que é extremamente difícil e que praticamente ninguém consegue realizar. Então é quase que certo que ao tocar o seu adversário, ele vai ser congelado por 1 segundo. E como a gente viu, mesmo essa sendo uma técnica bem nova, o Naobito aparentemente foi o primeiro usuário a ter essa técnica, ela foi capaz de transformar o Naobito no líder do clã Zenin. O próximo Zenin da nossa lista é o Ogi Zenin, pai da Maki e pai da Mai. Esse daí é um usuário que não pôde demonstrar todo o seu potencial porque acabou sendo morto por sua filha. Mas ainda assim a gente ainda pôde ver um pouquinho das suas habilidades inatas que têm relações com fogo. Além dele ser um excelente espadachim, ganhando até mesmo na espada da Maki, ele também utiliza fogo de forma primorosa. Ele diz que pode queimar uma pessoa até os ossos. A gente não viu ele fazer isso, mas também é dito que ele consegue queimar centenas de maldições com a sua técnica inata.
O que a gente viu é que ele é capaz de solidificar o fogo. No momento em que sua espada é quebrada, ele consegue aumentar o alcance da sua espada utilizando seu fogo e assim cortando a Maki. O único problema é que aparentemente no momento em que ele utilizar a sua técnica no seu mais alto nível, o seu fogo contra sua filha Maki super poderosa, ele acabou sendo morto instantaneamente. Mas ainda assim, segundo o próprio Og, ele é em nada inferior ao seu irmão Naobito, tendo o mesmo nível de poder que ele. Então provavelmente essa técnica de fogo é algo realmente muito poderoso, pena que a gente não pôde vê-la. Prosseguindo nossa lista, nós temos o Shojuro, que é um dos membros do Esquadrão Rei e aparentemente o membro mais velho desse esquadrão. A habilidade dele consiste em tocar com a palma da sua mão no solo e transformar aquele solo em duas mãos gigantes, que ele utilizou para tentar esmagar a Maki. Essa foi a única forma que a gente viu ele utilizar sua habilidade inata, mas aparentemente ele poderia utilizar essa habilidade de outras formas. Não foi dito as limitações dele utilizando o solo. Vai que ele seja um Gaara da vida, consiga utilizar ali todo o solo da forma que ele quisesse. Então um grande desperdício ele utilizar somente para fazer mãos gigantes, mas ainda assim aquelas mãos são bem poderosas e ele aparentemente consegue controlá-las livremente, até porque ele tentou esmagar a Maki com elas. É só uma pena que também ele foi morto rapidamente e a gente não pôde ver mais de sua técnica. Agora nós temos o Hanta, outro membro desse Esquadrão Rei, ou seja, ele era alguém muito forte, no mínimo um xamã de semigrau nível 1. E ele também é considerado ali o queridinho do clã Zenin por ser um pouco mais simpático do que os outros integrantes do clã Zenin. Mas ainda assim, ele estava do lado do mal, digamos assim, e foi derrotado pela Maki. A sua habilidade consistia em algo semelhante à paralisia do Inumaki, em que ele utilizava a voz para paralisar o seu oponente. Nesse caso, o Hanta utiliza a visão para paralisar o seu oponente. E aparentemente ele tem que fixar o olhar no seu oponente para fazer isso. E semelhante ao poder do Inumaki, aqui também depende da força do seu oponente. Como a Maki era muito forte naquele momento, ela conseguiu destruir essa paralisia e ainda assim reverteu o poder ao Hanta, fazendo com que ele aparentemente ficasse cego. E pelo que a gente pôde ver, não tem muita diversidade com essa habilidade do Hanta. Parece ser tudo que ele consegue fazer mesmo é deixar paralisado o seu oponente, mas ainda assim é algo bem poderoso. É só olhar para o seu oponente que ele fica parado lá, ou seja, é algo muito forte e que pode ser muito útil em batalha. E para aqueles que gostam muito do Hanta, a gente não tem a certeza de que ele foi ou não morto. Ele é o que a gente tem mais esperança de que permanece vivo. Então fica aí as esperanças de que a gente possa vê-lo de novo algum outro dia. E para fechar de vez o Esquadrão Rei, nós temos o Jinichi. Esse daqui é um dos mais destrutivos que apareceram do clã Zenin. A habilidade dele consegue destruir ali uma região enorme, sendo que ele tem a capacidade de criar punhos gigantes com a sua energia amaldiçoada. E são punhos gigantes reais, visto as crateras que ele causou com essa habilidade. E apesar de ser bem simples, ou seja, criar um punho gigante e tacar no seu oponente, é sim uma habilidade muito poderosa. Ele consegue criar diversos punhos de uma só vez e com essa habilidade ele conseguiu até mesmo destruir uma casa inteira num piscar de olhos. Mas assim como a habilidade do Hanta, o poder do Jinichi não parece ter muita diversidade, então talvez isso daí seja o máximo que ele consiga fazer mesmo. E por fim, é claro, nós temos o Megumi Fushiguro. Esse daqui possui talvez a melhor habilidade de todas do clã Zenin, até porque a gente sabe que foi com uma técnica das 10 sombras que um antigo usuário empatou com o nível de poder com um usuário do Ilimitado, que é a técnica do Satoru Gojo e é o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen. Basicamente, quem possui a técnica das 10 sombras tem o poder de invocar 10 sombras e também a habilidade de esconder armas nas suas sombras, algo que é bem útil no mundo de Jujutsu Kaisen. Mas não é tão simples assim melhorar nesse poder, porque você tem que exorcizar cada uma das suas sombras para aí você conseguir controlá-las. Você só começa com os cães, que é uma das sombras, e a partir daí você tem que derrotar todas as outras sombras sozinho. Caso você seja ajudado, mesmo que consiga derrotar aquela sombra, essa sombra não entrará no seu domínio, ou seja, você não conseguirá controlar aquela sombra, que é o que aconteceu com o Mahoraga. O Mahoraga foi derrotado, mas ele teve uma ajudinha do Sukuna. Então, mesmo derrotando aquela sombra, o Megumi não possui o controle do Mahoraga. Ele tem que fazer isso sozinho. Além disso, no momento em que ele consegue finalmente controlar uma sombra,
sombra, depois que ela é destruída, a energia daquela sombra parte para outra. E foi isso que aconteceu com o seu cão divino. Ele acabou recebendo a energia do seu outro cãozinho branco e também da cobra, transformando ele numa sombra muito mais poderosa. E apesar disso daí ser uma má notícia para o Megumi, afinal as suas sombras podem ser destruídas permanentemente, ele tem um jeito aí de burlar essa regra. Ele consegue fazer uma fusão entre duas sombras, fazendo assim uma nova sombra existir. E caso essa sombra, que é uma fusão, seja derrotada, ela não vai ser destruída permanentemente. Ou seja, o Megumi poderá invocar essas sombras normalmente, sem nenhum revés. Então é muito bom sempre utilizar essas técnicas aí fundidas, só para não correr o risco delas serem destruídas. E para caso você não se lembre, ele usou essa fusão com a Nui e o sapo, transformando em um sapo com asas ali. E infelizmente a gente ainda não pôde ver todas as 10 sombras do Megumi. As que já apareceram são a Nui, que é um pássaro lá que além de poder voar, que é algo muito bom e todo pássaro sabe fazer, ele também pode utilizar choques elétricos, o que é também muito útil. Tem também um sapo, que pode utilizar sua língua para atacar a longas distâncias. Tem a cobra, que é um ser muito poderoso e que foi destruído pelo Sukuna. Tem coelhos, que são vários coelhos, diga-se de passagem, e que não tem um poder ofensivo. Essa técnica aí é utilizada mais para fugir do seu oponente. Tem os cães preto e branco, que ao ingerirem uma maldição, eles acabam destruindo de vez aquela maldição. Tem o elefante, que é um Shikigami bem pesado, bem grande, e que ainda consegue criar água. E água em tal pressão que é capaz até mesmo de destruir uma parede. Então é uma técnica bem poderosa. E por fim nós temos o Shikigami mais poderoso que apareceu até agora, que é o Mahoraga. Esse daí tem muitas técnicas poderosas. Ele é capaz de utilizar energia positiva e de se regenerar em um nível absurdo. Além disso, ele também é capaz de se acostumar a qualquer técnica. Ele foi até mesmo capaz de se acostumar à técnica de corte do Sukuna e defender a técnica de corte, sendo que foi o único capaz de fazer tal feito. E aparentemente foi graças ao Mahoraga que o antigo usuário das 10 sombras foi capaz de empatar com o antigo usuário do ilimitado. Então com certeza esse é um Shikigami muito forte. Mas ainda não acabou, essa daí é uma técnica absurda, cheia de variações. Ele ainda é capaz de utilizar uma expansão de domínio. Por enquanto está incompleta, mas já incompleta a gente já viu que ela é bem forte. Aparentemente ele consegue invocar na sua expansão incompleta todos os seus Shikigamis e na quantidade que ele bem entender. Não tem a limitação ali de quantidade para cada Shikigami. Pode invocar várias Nuis, vários sapos, vários cachorros, seja como ele desejar. E além disso, ele também é capaz de entrar nas sombras, o que dá uma mobilidade absurda ao Megumi. Então essa expansão, mesmo incompleta, é algo extremamente poderoso. Só falta a gente ver como é essa expansão completa e que com certeza vai ser uma das expansões mais fortes, talvez a mais forte de todas. Aguarde aí, porque o Megumi vai imitar. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esses daí foram todos os usuários de técnicas inatas que já apareceram no clã Zenin. Muito provavelmente tem alguns outros que ainda vão aparecer, afinal eu não acredito que todo mundo do clã Zenin foi morto, mas só com esses já deu para perceber que o clã Zenin é cheio de técnicas inatas muito diferentes entre si. Pena que eles são um clã tão escroto, porque eles seriam um clã bem divertido por causa dessa grande variedade de técnicas. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha e qual é a sua técnica inata favorita dentre todas essas do clã Zenin, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.